Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de assistência espiritual. Onde faremos o estudo em torno do tema relacionamentos humanos, iniciando com a mensagem do livro Pão Nosso, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Mensagem Provas de Fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Primeira Epístola de Paulo a Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto o apelo material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A Terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura, com o auxílio santo do Mestre, mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Vamos então procurar diminuir as luzes dos nossos ambientes, aqueles que puderem, para que possamos fazer a nossa prece inicial, rogando ao nosso Pai Celestial, aos amigos do plano espiritual, aos nossos mentores, que possamos nesse momento realizar o estudo da noite da melhor forma, que os ensinamentos que nos serão aqui trazidos, que as reflexões dele decorrentes possam nos auxiliar em nossa marcha evolutiva, tornando-nos, de pouco em pouco, pessoas melhores, para que possamos alcançar aquilo que nós mesmos planejamos durante a nossa fase de planejamento reencarnatório, antes de vermos na presente oportunidade. Sê conosco, Senhor, que as nossas palavras possam ser de fácil entendimento para todos. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, boa noite a todos uma vez mais, ainda fazendo o estudo de nossa residência, em vista da quarentena que todos nós estamos submetidos por conta do corona. E é interessante que nessa época de quarentena estamos, muitos de nós, tendo experiências novas, né, e até inusitadas em termos de convivência, de relacionamento com pessoas com quem até já convivíamos. Mas agora essa reclusão forçada nos faz enxergar de outra forma, né? Incrivelmente, como que estamos sendo forçados a revisitar velhas fórmulas de convivência e nos, vamos dizer assim, readaptarmos uns aos outros. Por isso que nós achamos oportuno que o estudo de hoje seja em torno do tema relacionamentos humanos.
servindo-nos aí de diversos autores espirituais e da codificação para embasar esse estudo. A gente começa com uma velha fábula, que conta que numa remota era glacial, um grupo de porcos-espinhos sentiu-se ameaçado pela destruição pelo frio que reinava em toda parte. Por instinto, esses porcos-espinhos se uniram e conseguiram sobreviver em razão do calor que irradiavam uns para os outros. Não obstante eles conseguirem sobreviver dessa forma, pelo fato de estarem muito próximos uns dos outros, passaram a ferir-se mutuamente, provocando reações inesperadas, quais o afastamento de alguns deles. Como consequência da decisão desse afastamento, todos aqueles que se encontravam distantes passaram a morrer por falta de calor. Os sobreviventes, percebendo o que acontecia, reaproximaram-se. Só que agora eles tinham aprendido a lição. Agora, porém, conhecedores dos cuidados que deveriam manter a fim de não se magoarem reciprocamente, se juntaram de uma forma mais... de uma forma que eles pudessem conviver. Então, graças a essa conclusão feliz, sobreviveram àquele frio terrível da ocasião. Trata-se de uma excelente lição para uma feliz convivência, um relacionamento produtivo, respeitando-se sempre aqueles com quem se convive, sua privacidade, seus sentimentos, suas conquistas, seus prejuízos, aquilo que faz parte da realidade pessoal de cada um. Então, o desafio do relacionamento é um desafio gigantesco, mas é um desafio que é um convite ao amor também, a fim de alcançar uma plenitude existencial. É a impostergável proposta de desenvolvimento do eu superior, no qual está a divina semente da vida, aguardando os fatores que vão propiciar o desenvolvimento, que acabam atendendo à fatalidade do que todos nós estamos destinados. É a fatalidade do aprendermos a amar, de nos aprimorarmos, de nos desenvolvermos enquanto seres imortais que somos. Camille Flammarion, ele falava dessa questão do amor sinônimo de atração. O infinitamente pequeno equivale ao infinitamente grande. Tudo na vida, tudo na realidade é amor, que é atração. Citação de Camille Flammarion. Não há na natureza nem astronomia, nem física, nem química, nem mecânica. Esses são métodos subjetivos de observação. Há apenas uma unidade única. O infinitamente grande é idêntico ao infinitamente pequeno. O espaço é infinito sem ser grande. A duração é eterna sem ser longa. Estrelas e átomos são um. E continua Camille Flammarion. A unidade do universo é constituída pela força invisível e imponderável material que move os átomos. Se um só destes cessasse de ser movido, o universo a Terra gira em torno do Sol. O Sol gravita em torno de um foco sideral, móvel também. Os bilhões de sóis que povoam o universo correm com maior velocidade do que os projetis de pólvora, do que as balas. Essas estrelas que nos parecem imóveis, quando nós observamos, são outros tantos sóis arremessados no eterno vácuo com a velocidade de 10, 20, 30 milhões de quilômetros por dia, correndo todos para um fim ignorado. Sóis, planetas, terras, satélites, cometas errantes. O ponto fixo, o centro de gravidade buscado pelo analista, foge à medida que o buscam e na realidade não existe em parte alguma. Os átomos que constituem os corpos movem-se relativamente com a mesma velocidade que as estrelas no céu. O movimento tudo rege, tudo forma. Tudo na natureza é movimento. Tudo na natureza é atração. Tudo na natureza é relacionamento. Nos minerais, a força de aglutinação de átomos resulta na variedade infinita de formas.
Os vegetais se relacionam intercambiando vibrações específicas e pólens que os fecundam e vitalizam. O mesmo fenômeno se dá com os animais. Mais intensamente com os animais, em razão dos instintos necessitando-se reciprocamente, atraindo-se reciprocamente. No ser humano, os relacionamentos lhe constituem fatores básicos para o enfrentamento dos desafios e o desenvolvimento dos valores que possui. Está certo, inicialmente em forma embrionária, no início da nossa escala evolutiva enquanto seres humanos, mas sendo desenvolvidos na medida em que vamos evoluindo. Existem processos que são inconscientes de identificação com outros do mesmo nível emocional que nós temos, estruturando aí um tipo qualquer de relação, seja ela saudável ou patológica. Mas existe um processo inconsciente de identificação. E esse mecanismo é essencial para a preservação da saúde física, emocional, mental, já que ele estrutura o comportamento quando realizado em equilíbrio, ou então faculta transtorno de várias ordens, se proveniente de razões geradas pela antipatia ou pela animosidade primitiva que ainda predomina em muitos de nós como guia de conduta. Então, quando se observa alguém ou alguma coisa, o processo é feito de reciprocidade, porquanto aquilo ou a quem se vê, por sua vez, também nos observa. Da mesma forma que nós observamos e avaliamos o outro também nos vê, nos observa e nos avalia. Em tudo há uma resposta unitária de identificação, trabalhando em forma de relacionamentos energéticos vibratórios. É um fenômeno que o Roque Jacinto classifica no livro Estudando a Mediunidade como vibrações compensadas. Nós nos sentimos bem quando estamos junto a pessoas que estão na mesma faixa vibratória que nós estamos, que estão na mesma sintonia que nós estamos. Nós nos retroalimentamos das vibrações dessas que estão na mesma faixa que nós estamos. Então esse relacionamento pode ser identificado também nas faixas dos instintos e emoções mais nobres, como o elan vital, para o processo de crescimento intelecto-moral, a que tudo está destinado pela causalidade única. Então, os relacionamentos de qualquer natureza, eles oferecem um campo de reflexão, quando na área da consciência, porque propicia parâmetros que facultam os comportamentos ideais, mediante análise de cada experiência e dos resultados que ensejam, né? Então, o ser humano necessita do calor afetivo de outro ser humano, mediante cuja conquista amplia o seu campo de emotividade superior, desenvolvendo sentimentos que são aquecidos pelo relacionamento mútuo, que enseja, na medida que o tempo passa, amadurecimento e nos leva ao amor. Então, no início, o instinto gregário, o instinto de reunião, ele aproxima os seres, a fim de os preservar mediante a união de energia que permuta, mesmo sem se darem conta disso. E na medida que o tempo vai passando, nós vamos aperfeiçoando esse inicial instinto gregário para algo que vai acima disso, que nos leva ao amor. Agora, falando um pouco sobre relacionamentos familiares, é sempre importante considerar que a família ela é um laboratório de vivências das mais expressivas de que necessita o ser humano no seu processo de evolução. Lembrando Leon Denis, quando nos ensina que a família é a célula mais valiosa do organismo social. É nela que se encontram os espíritos necessitados de entendimento, de intercâmbio, de sentimentos e de experiências, de forma que o lar se faz sempre a escola, na qual os hábitos irão definir todo o rumo existencial do ser humano. O Leon Denis nos ensina que a família é a célula principal, é a célula máter da sociedade. Se a gente considerar que a sociedade é um organismo, para que esse organismo seja saudável, é importante que cada uma das células desse organismo também seja saudável. Então, para que a gente atue
para que a gente faça com que uma sociedade seja saudável, é preciso atuar na célula familiar, que as famílias sejam saudáveis. Na família não há máscaras. Pelo grupo familiar se rompem aos poucos os laços do egoísmo, a fim de que a solidariedade e a fraternidade se desenvolvam. É como se a gente aprendesse. Por aquele próximo que nos é mais próximo, ao desenvolvermos amor por eles, ao desenvolvermos o processo de empatia, de solidariedade e todos esses sentimentos que são irradiantes, que saem de nós vamos aos poucos aprendendo a dilatar esse amor que começa no âmbito familiar e vai se dilatando para um âmbito maior do que apenas o familiar. Na família renasce os sentimentos de afinidade ou de antipatia que os espíritos preservam de outros relacionamentos felizes ou desventurados em reencarnações anteriores. Então o raciocínio é assim: se a cada encarnação nós vamos ampliando laços de simpatia, por nascermos com outros espíritos, a cada oportunidade nós vamos ampliando a nossa esfera de simpatias e de amor. Então, ao longo do tempo, na medida que o tempo passa, nós vamos ampliando a nossa esfera de amor e a nossa capacidade de amar. O instinto gregário que predomina no animal e se expande ao ser pensante, ele estimula o ego, a preservação do grupo doméstico, desenvolvendo a capacidade interior de zelo e de proteção, que será ampliada mais tarde para todo o grupo social onde se movimenta. E, naturalmente, na medida que esse raciocínio vai se estendendo, ele se amplia na direção da humanidade, que, na verdade, ele é a grande e legítima família, né? Jesus nos ensinou um dia que aprenderemos a nos amarmos incondicionalmente, profundamente, a todos os seres, não apenas aqueles que nos são mais próximos, mas um dia aprenderemos a amar profundamente ao próximo como a nós mesmos. Na família se trabalham os conflitos, ou intensifica-se a afetividade, que predispõe às manifestações mais significativas do amor, além daquela esfera doméstica que é a esfera mais próxima. É como se fosse um exercício de amor. Nós aprendemos primeiro na família e vamos aprendendo a ampliá-lo. O clima que se estabelece no lar, ele tem valor decisivo muitas vezes na conduta do indivíduo, não apenas no lar, mas aonde quer que ele se encontre. Os espíritos antipáticos entre si, quando se reencontram na família, expressam essa animosidade de muitas formas, o que às vezes gera alguns transtornos, né? Os mais variados. Mas, por outro lado, quando existe compreensão e fraternidade, os relacionamentos se fazem saudáveis e enriquecedores. E aí vão ampliando os horizontes do afeto. Ora, se nós aprendemos que os lares, algumas vezes, são reuniões de espíritos que precisam se reencontrar, resolver problemas muitas vezes de passado, quando a gente tem essa visão, a gente aprende a utilizar a família, o ambiente doméstico, como instância de reunião, de reparação, de compreensão de que aquele irmão nem sempre foi um irmão que foi meu afeto. Então eu aprendo ali a desenvolver a minha capacidade de amar, mesmo por aqueles que eu não tenho tantos laços de afeição assim. Então o relacionamento no lar, ele constitui preparação para as conquistas de solidariedade, que vai ampliando à medida que o indivíduo amplia a capacidade de amar. Aos poucos, nós vamos compreendendo as dificuldades que os relacionamentos às vezes causam para a gente, as dificuldades que nós temos que enfrentar. Na medida que nós vamos compreendendo em maior profundidade os mecanismos da lei de Deus, do porquê que nós estamos reunidos sob o mesmo teto, numa mesma família, ou num grupo social, porque eu estou num emprego, talvez, que me trazem pessoas que me desafiam, ou com uma vizinhança, ou naquele grupo social que me traz alguns desafios, eu aprendo que eu não estou ali por acaso, que esses desafios são que vão me fazendo exercitar a minha capacidade de compreender e de amar, dilatando assim essa minha capacidade. Somente há relacionamento que poderá ser considerado saudável quando os seres que intercambiam as expressões de afetividade ou de interesse comum, mesmo que discordando de ideias e posturas tomadas, agem em clima de agradável compreensão,
ensejando aí o crescimento interior. Por que sempre a busca pelo desforço, pela arguição e às vezes pela dissensão? Vamos exercitar um pouco mais a capacidade de se colocar no lugar do próximo, a capacidade de empatia. Por que ele está pensando dessa forma? Deixa eu tentar compreender o ponto de vista dele, e muitas vezes eu já quero rebater antes de ouvir a argumentação completa. Então, nos relacionamentos agressivos, que em muitas ocasiões surgem no Instituto da Família também, os opostos encontram-se em conflito recíproco e sentindo-se impossibilitados de amar. Reagem uns contra os outros, deixando transparecer a presença de sentimentos muitas vezes magoados, deixando às vezes fazer vibrar aquela cordinha daqueles sentimentos anteriores até a essa encarnação que nós estamos aqui para resolver. Quando morre a emoção do amor, dando lugar à indiferença nos relacionamentos, é que se faz muito difícil o relacionamento, porque desaparecem as manifestações da vida pulsante, da vida rica de aspirações que tínhamos quando começamos. Então pode-se medir o desenvolvimento e a maturidade psicológica de uma pessoa quando o seu relacionamento no lar é positivo, mesmo que enfrentando algumas vezes clima de hostilidade ou de indiferença. Porque esses, às vezes, nos preparam emocionalmente para outros cometimentos na convivência social. Nos ampliam os horizontes pelo raciocínio, pela meditação, pelos processos de reflexão. No abismo dos conflitos que se apresentam em muitas personalidades enfermiças, o medo de amar, a desconfiança por saberem-se não amadas, o receio de terem identificadas as suas facetas tormentosas, criam impedimentos a uma boa relação no lar. Somos reativos, temos receios, eu vou sofrer se eu me abrir. A postura taciturna, constrangida, silenciosa, quase hostil, que muitos de nós adotamos algumas vezes, é na verdade um recurso psicológico de defesa do ego, para continuar no comando das reações mórbidas que se negam à terapia da renovação interior. Renovar é difícil. Fazer esses processos de reflexão mais profunda que nos levam a ter que sair da nossa zona de conforto não é fácil. Por isso a gente adota essas posturas de autodefesa, para não sermos invadidos. No geral, as pessoas temem os relacionamentos mais sérios porque não desejam ser magoadas, acreditando que não lograrão a compreensão nem o apoio de que necessitam, preferindo aí uma atitude de distância, um certo distanciamento, né? O que tão pouco impede de experimentar um outro tipo aí de constrangimento. É uma coisa curiosa isso que acontece. Essa atitude aí, inegavelmente conflitiva, resulta em tormento para quem assim se comporta. E gera um desequilíbrio, porque se sente fora do contexto, não obstante essa atitude seja por própria eleição, por própria escolha, mas a gente se sente deslocado. Por serem profundos e inevitáveis, os relacionamentos domésticos, positivos ou não, apressam o desenvolvimento da afetividade. Eu gosto de comparar com aquele processo, eu já falei isso em ocasiões anteriores, é a lição da fabricação dos pregos, né? Como é que se fabricam os pregos? Depois dele pronto, sempre sobra algumas rebarbas na ponta do prego. Então coloca-se dentro de tonéis que giram. Existe aí um motor que gira o tonel. E no atrito de um prego com o outro, aquelas farpas, aquelas rebarbas vão saindo. Até que, pelo atrito, todos os pregos estejam sem farpas e sem rebarbas. Então não há crescimento psicológico sem o enfrentamento de problemas, sem o atrito das emoções, particularmente na área da afetividade, quando treina mais fortes e valiosas expressões de amor que nós podemos desenvolver. Quando, porém, alguém não consegue evitar os constrangimentos domésticos, porque o outro se recusa à mudança de atitude hostil, é possível tornar o problema
de alguma forma, utilizá-lo como um valioso recurso para a prática de algumas questões. Por exemplo, a prática da tolerância, da compreensão, tentando entender a dificuldade desse irmão, desculpando se a gente percebê-lo num estágio ainda não tão em equilíbrio, né, um estágio ainda meio que primário que ainda permanece, mas tratando de não se deter nesse aparente impedimento e crescendo sem amarras emocionais com a retaguarda, nós vamos ter um ganho sim. Nós vamos ter um ganho sim na direção de irmos aprendendo a amar. A verdade é que não se pode impor o amor, no entanto, não menos verdade, é que a pretexto de amar, ninguém se deve deixar permanecer estacionado num obstáculo que venha a se deparar. Quer dizer, à medida que se cresce, mais soma de recursos se acumula para estender-os àqueles que se encontram em faixas menos evolutivas, auxiliando-os com uma afeição fraternal mais lúcida. Quer dizer, nós vamos exercitando, nós vamos desenvolvendo essa capacidade dentro de nós. A capacidade da tolerância, da compreensão, da empatia. Isso tudo tem a ver com a capacidade de amar. Quando nós estivermos mais desenvolvidos, isso tudo deixará de ser um esforço dentro de nós, para passar a ser uma parte intrínseca da nossa personalidade. Eu já saberei compreender melhor, como eu sou capaz de compreender uma criança em tenra idade, que se me comete alguma, vamos dizer assim, alguma ofensa, uma criança que me dê de 3 anos de idade, me dá um beliscão, eu não vou ficar profundamente irritado, porque eu vou saber compreender que aquilo foi um ato inocente, ingênuo. Então, se eu consigo compreender que aquele irmão que me ofende, ele ainda está em busca do seu processo evolutivo, talvez eu não me ofenda tanto assim. Então, os relacionamentos familiares, eles são verdadeiros testes para a fraternidade. Uma vez que o campo é fértil para as discussões, as agressões, as discrepâncias, mas é fértil também para a compreensão, para a ajuda recíproca, para o interesse comum, mediante cujas ocorrências dá-se naturalmente a integração do ser na convivência social. Então a convivência social começa na nossa família, começa no relacionamento do próximo mais próximo, daquele em que eu estou no meu círculo mais próximo. A fornalha mais preciosa para o amoldamento do caráter e da personalidade é o lar. O ser humano, em qualquer fase do seu desenvolvimento na escola terrestre, é sempre aprendiz sensível a quem o amor oferece os mais poderosos recursos para a felicidade. O lar, desse modo, é oficina de crescimento moral e intelectual, mas, sobretudo, espiritual, que deve ser aprimorado sempre, abrindo espaço para tornar-se célula eficiente da sociedade. Quando a gente fala de lar, é inevitável falar de relacionamento com parceiros ou cônjuges. Os relacionamentos de qualquer natureza dependem sempre do nível da consciência daqueles que estão envolvidos. Não se pode esperar muito de irmãos que estejam ainda no nível de inconsciência menos avançado. Havendo maturidade psicológica e compreensão de respeito pelo outro, facilmente se aprofundam os sentimentos, mantendo-se aí um nível de comunhão admirável, um nível de comunhão de interesses e afinidades que vão se intensificando mais ainda com a convivência. Agora, por outro lado, quando se trata de relacionamento em que os interesses se mesclam com o desejo de posse, de um prazer mais hedonista, a convivência tende a desmistificar aquele encantamento lá do início, e aí vai dar lugar a desinteresses, a ressentimentos e, não raro, ódios, desejo de vingança, o que é sempre muito lamentável, sempre muito triste você ver aquele relacionamento que começou com tantos planos, com tanto encantamento, e aí não teve bases sólidas, não teve bases espiritualizadas,
base de compreensão, de processo de empatia, e vão se descambando, algumas vezes, para essas situações mais lamentáveis. Então, sob o influxo da libido, a busca do relacionamento com parceiros, conjugais ou não, é normalmente feita sob paixão e muitas vezes sob irreflexão. A conquista do outro se torna fator essencial para a harmonia momentânea do indivíduo. Conseguido o objetivo inicial, diminui lentamente o prazer da convivência, porque ele era baseado naquela questão mais material. E o prazer da convivência vai cedendo lugar ao tédio, à falta de diálogo, à morte lenta da comunicação. E esse intercâmbio da comunicação é fator essencial para um relacionamento agradável, mesmo quando não planificador. Mas existe um momento da vida que o que resta para a gente é a comunicação. É o gosto pelo diálogo, o gosto pela presença, pelo estar juntos, pela interação. Centralizando os objetivos da existência no sexo, muitas pessoas acreditam que somente ao encontrarem alguém capaz de as completarem é que terão conseguido o momento culminante da jornada humana. E a gente sabe que não é assim. A gente aprendeu que não é assim. Passadas as novidades, o que acontece? Né? Quando a gente baseia tudo nas questões apenas materiais. Vai passar, as novidades passam. Então tudo se transforma em rotina. Mas por quê? Porque as mais das vezes somos destituídos de maturidade e respeito humano mais profundo. Então essas relações são sempre efêmeras e deixam sinais de amargura. Produzem aí dilacerações na alma daqueles que participam dessa relação. Então qualquer tipo de relacionamento deve ter como estimuladores a amizade, o desejo honesto de satisfações recíprocas, sem que haja predominância de uma vontade sobre a individualidade do outro. Eu me lembro, há muito tempo atrás, eu estava assistindo um programa desses de entrevistas, e aí foi um padre nesse programa, não me lembro o nome dele agora, mas ele recebia pessoas, casais, né, para casamentos, e ele dizia que a primeira coisa que ele perguntava para as pessoas, para o casal, era o que eles esperavam do casamento. E aí as pessoas normalmente diziam, eu espero ser feliz. E aí esse padre falava assim, se você espera ser feliz, você não vai ser feliz. Porque quando você casa, quando você se une com alguém, a expectativa é de fazer o outro feliz. Então se um espera fazer o outro feliz e o outro espera fazer o outro feliz, os dois vão se encontrar ali. E ele falava mais, que é uma comparação bastante interessante, que os relacionamentos são como se você tivessem, as duas pessoas do relacionamento fossem como as duas mãos, né? Você pode se encontrar sem abrir mão da personalidade, mas não num processo de conflito, num processo de encontro sem abrir mão das personalidades, de interseção. Então essa é a lição que a gente precisa aprender. Pela necessidade de conviver, a amizade desempenha um papel fundamental em qualquer tipo de conduta, abrindo espaço para uma identificação de propósitos e de permuta de valores, facultando, dessa maneira, o crescimento de interesses humanos e das realizações que, no final das contas, nos causam bem-estar. Indubitavelmente, esse sentimento pode originar-se no interesse inicial da libido, normal. No interesse inicial da libido que desperta para a busca de outro ser. Isso é normal, é assim que funciona. Na necessidade do companheirismo, na ânsia normal de amar e do ser amado, no prazer do intercâmbio pela palavra, pelos ideais, pelas metas existenciais. No entanto, a compreensão dos direitos do outro deve prevalecer como normativa de bom relacionamento, a fim de que não advenham as imposições, vamos considerar infantis, do egocentrismo, das chantagens emocionais,
dos pieguismos desagradáveis que acabam tomando conta no relacionamento. Então, todo relacionamento deve enriquecer. Todo relacionamento deve enriquecer aqueles que se encontram envolvidos. É para isso que a gente se une, para que a gente se enriqueça pelo relacionamento. É natural que o relacionamento nem sempre seja tranquilo, né? O dia a dia, às vezes, é aquele moedor de carne do dia a dia, como diz um amigo meu, né? São tantas responsabilidades, tanto peso, que é natural que um relacionamento nem sempre seja aquele mar de tranquilidades. Algumas vezes os conflitos são naturais de acontecerem na fase evolutiva que a gente está. Não obstante, as nuvens das incompreensões logo são aclaradas pelo sol da razão que chega através do quê? Do diálogo, dos diálogos saudáveis. Por que me colocar naquela posição de sempre tenho razão? Por que colocar sempre naquela posição da vaidade, do egoísmo, do orgulho, que acaba impedindo o diálogo saudável? O diálogo saudável que faculta o entendimento no final das coisas. O entendimento daquilo que permaneceu obscuro se você não abre campo ao diálogo, à compreensão, a tentar entender o que o outro tenta nos dizer. Por que o outro chegou ao ponto da dissensão, da discórdia? Vamos tentar compreender. Essa questão da fidelidade, né? A vida é feita de conquistas. E a monogamia representa um momento, vamos dizer, culminante na evolução sociomoral. Quando os homens e mulheres, quando as pessoas compreenderam a necessidade do respeito mútuo. O indivíduo, quando opta por um relacionamento com outra pessoa, desejando maior intimidade, e a comunhão sexual representa um instante máximo de entendimento entre duas pessoas, deve pautar sua conduta em linhas de equilíbrio e dignidade, de modo a proporcionar àquele a quem busca a segurança psicológica, para uma convivência mais confiante, mais relaxada, mais tranquila, sem o que haveria desconfiança, ansiedade, que ia acabar trabalhando de forma perturbadora no convívio entre as pessoas. Então, faltando esses valores, que são imprescindíveis para que se estabeleçam e permaneçam os momentos de prazer e paz, há somente predominância de paixões acelvajadas no primarismo dos instintos de posse e de gozo, que produzem incêndios de sensações sem compensação emocional mais profunda, sem uma compensação emocional tranquilizante. Num relacionamento saudável, não há escravidão, não há encarceramento. Num relacionamento saudável, não há perda de liberdade. Porque toda vez que se ama a outra pessoa e se mantém um relacionamento honesto, a liberdade agora se expressa através da compreensão de que aquele que o acompanha faz parte do programa da sua existência. Os indivíduos que não conhecem o si profundo, que não se conhecem, transferem as suas inseguranças e desequilíbrios para quem lhes comparte a existência, transferindo muitas vezes as suas cargas de desajustes para os ombros daqueles que até amam. É um contrassenso isso, mas nós fazemos isso. Nós transferimos essas cargas ainda desajustadas para aqueles a quem a gente ama ou para aqueles a quem a gente se interessa. As castrações psicológicas, heranças de sentimentos de culpa e de pecado, que provêm algumas vezes do passado, têm perturbado mais a humanidade do que as próprias guerras. A afetividade é passo avançado no processo dos relacionamentos, principalmente quando se trata daquele que mantém a comunhão sexual. Todo relacionamento conjugal ou compromisso emocional com parceiro afetivo é um investimento emocional. É um investimento emocional, correndo o risco de não se coroar da satisfação que se espera oferir.
Isso, porém, ocorre em todos os fenômenos da vida humana e social. Quando os resultados não são ótimos, pelo menos fica valiosa, né, lição da aprendizagem para futuros e melhores tentames de felicidade, né? Que as frustrações que a gente passe não nos travem, que elas possam servir de experiência que nos irá ensinar para a próxima tentativa, até que a gente consiga um dia atingir esse estado de felicidade mais plena, mais profunda. O risco em qualquer empreendimento sempre constitui um desafio para o crescimento interior, sem o qual nenhuma tentativa é realizada para o desenvolvimento intelecto moral do ser. Imagina se eu sempre quisesse permanecer na minha zona de conforto, por medo de errar, por medo de sofrer, por medo de não conseguir de novo. Não haveria evolução. Eu ficaria sempre ali, naquele círculozinho do conforto. O medo iria me travar. O medo iria impedir que o desafio da tentativa me fizesse progredir. Qualquer experiência encetada nunca está assinalada antecipadamente pela exatidão dos resultados. Podem ser positivos, exitosos, mas não necessariamente. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, mas para acontecer, tem que tentar, tem que não temer. Um relacionamento conjugal, mesmo sem o vínculo matrimonial, porém responsável, une duas pessoas em uma, sem retirar os valores individuais de cada um. A identificação ela se faz lenta à medida que se vão conhecendo os interesses e comportamentos que possuem, trabalham para a harmonização de conduta, mesmo quando não se apresentam equivalentes. Manter-se a própria individualidade sem ruptura da personalidade do outro é atitude de segurança no convívio de duas pessoas que se amam. Em um relacionamento feliz, a pessoa nunca se encontra autodefensiva, mas autorreceptiva. Não autodefensiva, mas autorreceptiva, sabendo que todos os fenômenos daí decorrentes são aprendizagens para futuros comportamentos. Tratando-se de duas pessoas que se aproximam, é totalmente improvável que sejam iguais. Como esperar que sejamos iguais? Temos bagagens de vivências diferentes, bagagens espirituais diferentes. Naturalmente, teremos a nossa própria forma de ver e de encarar a vida. Não somos obrigados a mudar de conduta somente por se vincular a outra pessoa. Então é natural, né? E é até improvável que sejamos iguais. Ocorre que a presença do amor faz com que as diferenças de opinião e de comportamento diminuam as distâncias, preencham os abismos da separação, colocando pontes de afinidade e de interesses. Desde que não haja a paixão de um impor a sua forma de pensar e de agir sobre o outro, nenhuma diferença constitui impedimento. Quando são respeitados os direitos de continuar a viver conforme melhor lhe aprouver, sem agredir a quem comparte da sua convivência. Porém, os indivíduos se escondem de si mesmos e buscam aí os relacionamentos com o pensamento de se manterem silenciosos e ocultos, sem que pensem em repartir os espaços interiores de afetividade plena. A dissolução do vínculo afetivo logo se faz, mesmo porque não chegou a ser realizado quando isso acontece. Assim, para que o relacionamento conjugal seja saudável, vai depender de ambas as partes, crescendo sempre na busca do melhor entendimento, mantendo suas próprias raízes. Num relacionamento feliz, não há manipulação nem mistificação, mas autenticidade sem agressividade e verdade sem rudeza, avançando na direção da meta de repartir alegrias e compartilhar júbilos, felicidades. Os relacionamentos, conjugais ou não, serão sempre saudáveis. Com relação aos relacionamentos sociais, os relacionamentos sociais são de vital importância para os seres humanos. Todo aquele que adquire matureza emocional no grupo familiar e no conjugal está preparado
para os relacionamentos em esfera mais ampla. Quem não se relaciona no grupo social desintegra a personalidade. O calor humano no interrelacionamento social constitui assim um fator básico para o crescimento psicológico, desenvolvendo a área da afetividade com toda a gama de sentimentos profundos que existem em germe no íntimo de cada ser humano. O relacionamento social tem início quando o ser humano compreende a estrutura de tudo quanto o cerca e deixa-se envolver pelo ambiente em que vive, tornando-se aí parte ativa desse ambiente. Nos vegetais, nos animais, a experiência do relacionamento já se faz em dupla via, porque existe sensibilidade, e nos animais a presença de uma percepção mais desenvolvida, que permite a captação e a retribuição de tudo que lhes é direcionado. Mas entre os seres humanos é que surgem os grandes desafios psicológicos, aqueles que decorrem do nível de consciência individual, do seu desenvolvimento de sentimentos, do estágio de maturidade em que cada um de nós se encontra. Todo ser humano é portador de uma força criadora que se desenvolve através do relacionamento com outro da mesma espécie. Quer dizer, para o êxito desse cometimento é fundamental o que a Joana de Ângeles sempre nos fala na sua obra: o autodescobrimento, a fim de serem identificados o lado negativo que faz parte da personalidade de cada um de nós, a face escura desse poder natural, evitando que predomine nas relações que sejam estabelecidas. Então, um bom relacionamento é aquele que resulta do contato que inspira, que proporciona bem-estar, sem conteúdos temerosos ou repulsivos, geradores de ansiedade e mal-estar. Olha, cada pessoa tem algo a oferecer ao seu grupo social. Cada pessoa tem algo a oferecer no grupo ao qual se movimenta. E esse contributo é fundamental para o conjunto, que não pode prescindir da contribuição de cada um de nós. Qualquer imposição que decorra do capricho egóico de algum dos membros torna-se fator de impedimento para uma formação mais saudável de uma sociedade. Então a gente já precisa aprender a se libertar dessas expressões de egoísmo, na direção de sentimentos relacionados aos sentimentos irradiantes de nós, passam a sair de nós. São os sentimentos derivados do altruísmo. Então, desse modo, o indivíduo que admite a própria fragilidade, que busca se autodescobrir, que admite a sua humanidade e compreende a necessidade da presença de outros para avançar, está preparado para uma convivência social, para um relacionamento mais eficaz. Mas, por outro lado, enquanto nele predominar a presunção e a exclusiva autossatisfação, vai se defrontar com muitas dificuldades para se harmonizar na sociedade, porque não pode vencer a ação mórbida da autoprojeção. Eu preciso me projetar. O meu orgulho me faz fazer com que eu me perceba mais importante do que todos. E quando isso acontecer, há um desequilíbrio e não consigo ser feliz. Torna-se de alto significado para um exitoso relacionamento social que o indivíduo tenha a coragem de considerar a própria inferioridade moral, os sentimentos ambíguos, os receios interiores, as inseguranças e a agressividade pessoal em uma análise honesta das dificuldades que nos são peculiares, buscando superá-las. Todo esse processo de reflexão tem esse objetivo. É para buscar a superação, a fim de que não haja uma transferência de responsabilidade para outras pessoas, ou consciência de culpa, quando qualquer insucesso se manifestar nos intercâmbios buscados. Nem processo de culpa e nem processo de transferência, mas sim processo de compreensão interior, para que eu me liberte daquilo que ainda me trava, daquilo que ainda me causa dificuldade. Quando se é capaz de vencer as imperfeições sem as direcionar para os outros, tem-se condição para convívios saudáveis, harmônicos. O que não impede a ocorrência de desajustes e incompreensões que podem ser discutidos e diluídos, tendo-se em mira o objetivo de construir uma boa sociedade. Nós não estamos num patamar elevado ainda, estamos a caminho de, mas o momento evolutivo que a gente se encontra ainda é um momento de alguma desarmonia, algum desequilíbrio que a gente procura buscar compreender dentro de nós para combater, para dirigir as nossas ações mais num campo mais harmonioso.
Um relacionamento psicologicamente maduro é sempre sustentado pela lealdade da convivência, na qual os propósitos que vinculam os indivíduos entre si são discutidos com naturalidade, sentimento de aprendizagem e novos recursos para o bom desempenho social. Isso é natural. Sendo cada pessoa um elo de uma corrente maior, que se deve reunir todos os homens e mulheres, o ajustamento social ao grupo é indispensável, contribuindo para o fortalecimento da estrutura comportamental de todos. Eu me lembro de uma reunião mediúnica de tempos atrás, quando um espírito benfeitor fez uma comparação dizendo que a sociedade é como se fosse a rede de um pescador. Quando um dos nós daquela rede arrebenta, todo o resultado da pesca pode ser perdido, porque os peixes se vão por aquele único ponto frágil da rede. Então, para uma sociedade saudável, é preciso que todos os nós daquela grande malha universal estejam saudáveis. Sem esses instrumentos de estimulação, os transtornos emocionais se instalam e o sentimento de júbilo pode ceder lugar à depressão, à infelicidade. Né? Então, nas nossas buscas, em que se caracterizam os instintos primários, os resultados que se fruem são sempre fugidios e fastidiosos, exigindo sempre variações novas que mais atormentam do que planificam. Por isso mesmo, insuficientes para contribuir em favor da construção e preservação de um grupo social mais harmônico. Isso no momento evolutivo que a gente está. A criatura humana é muito mais do que os impulsos instintivos dos desejos que a gente ainda alimenta. Né? O espírito imortal que nós somos encontra-se programado para a superação das experiências primárias, rumando na direção dos sentimentos sublimes que nos são herança divina. Só que ainda estão meio que ainda adormecidos lá no nosso íntimo. A sociedade equilibrada, ela deve funcionar como uma orquestra afinada, executando uma obra sinfônica especial, na qual predomina a harmonia dos movimentos e das notas, sob a regência feliz do ideal que proporciona um estágio de alegria, de paz, de uma felicidade mais profunda. Mas para que isso seja logrado, o amor desempenha um papel especialíssimo, o de conseguir separar as dificuldades naturais da fase inicial de identificação, quando todos ainda não se conhecem e mantêm o compreensível receio da suscetibilização de um em relação ao outro, ou de não poderem corresponder ao de que cada qual é esperado. O amor em qualquer situação produz fenômenos psíquicos que contribuem eficientemente em favor do metabolismo social, produzindo a química necessária à renovação de todas as suas células e do organismo total, com um efeito inevitável. Nós vamos finalizar esse nosso estudo de hoje em torno dos relacionamentos humanos, que é um estudo que pode ser observado por vários ângulos e aprofundado de várias formas, mas não tem como a gente deixar de lembrar do Paulo de Tarso, quando ele nos ensina, resumindo a essência de tudo isso que é o amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. Muita paz, e assim nós encerramos o estudo da noite. Convidamos a todos que nesse momento, aqueles que puderem, diminuam a sua luz ambiente, apagando as luzes, para que a gente possa fazer o nosso momento de prece e reflexões, elevando os nossos pensamentos ao plano espiritual mais elevado, aos nossos mentores, aos nossos amigos, a Jesus, nosso Mestre Maior, rogando a Deus que possamos colocar a nossa inteligência, que possamos colocar a nossa vontade a serviço
do nosso autoaprimoramento, buscando exercitar o nosso livre-arbítrio mais na direção de processos mais profundos de compreensão daquilo que faz a diferença em termos do nosso ser imortal, do nosso ser imortal. Que possamos ouvir com mais atenção as lições que nos são trazidas já há mais de 2000 anos pelo nosso querido Mestre Jesus, reavivadas pelos ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram e que estão na codificação kardeciana, nas obras subsequentes que vieram depois, nos ensinando tantas lições que poderão, quando as assimilarmos, nos libertarem em profundidade daquilo que ainda nos trava. Por isso, Senhor, pedimos que neste momento as suas luzes possam se derramar sobre nós, iluminando os nossos lares, os recintos onde nos encontramos, a nossa mente. Que as suas luzes, Senhor, possam reequilibrar os nossos centros de força num passe coletivo que todos neste momento irão sentir, como que percorrendo o nosso organismo físico, reequilibrando molécula a molécula, substituindo moléculas malsãs por moléculas sãs neste momento. Que possamos, Senhor, ser invadidos neste momento pela luz salutar que vem do mais alto. E pedimos também por todas as casas que procuram de alguma forma realizar o bem, a ação em favor do próximo, e que neste momento possam, porventura, estar passando por dificuldades, que elas possam encontrar o amparo, a força de que necessitam para passar da melhor forma possível por esses momentos de dificuldades. Abençoa-nos, Senhor, abençoa a este planeta que passa por momentos delicados, mas cuja resultante certamente será positiva. Se conosco, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, e guarda-nos na tua paz. Declaramos neste momento encerrada a reunião de hoje. Muita paz.